Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos aqui uma presença muito especial no Algarve. Jorge Coutinho, muito obrigada por teres vindo até aqui. Obrigado, minha querida. Eu pensava que estava a interromper as tuas férias, mas afinal não, vieste mesmo de propósito. Vim, exatamente. E aqui a nossa comunidade do Algarve agradece muito também a tua presença, porque é um grande privilégio podermos estar a criar aqui esta comunidade, estarmos aqui a criar este espaço de reflexão, de desenvolvimento e sinto que aqui o Algarve precisa mesmo também das nossas palavras e da nossa presença, acima de tudo presença, não é? E temos sido muito bem. Parabéns por estás a fazer. Obrigado por isso, querida. Obrigada, Jorge, e obrigada também à FNAC e ao Bruno que têm acolhido também aqui tudo o que nós nos desafiamos e nos propomos a fazer. Então hoje, por falar em desafios e aquilo que nos propomos também na vida real, como nós falávamos deste contacto com a realidade como ela é, então hoje vamos falar de um tema que eu te via falar nas redes sociais e eu pensei, isto é super importante, que é o poder do difícil, o poder de aceitar a dificuldade, de aceitar a dor de crescimento, que é aquilo que muitas vezes nos impede de crescer. É nós não queremos tocar nesse lugar de dor, não é? E tu também és uma pessoa que trabalha muito as suas próprias dores pela tua própria jornada de vida, não é? E também o tema nós trazemos aqui muitos pais e muito o tema da parentalidade, e tu tens uma história muito forte também com a perda da Leonor, então sem dúvida que o tema da perda e da dor na superação também e na construção da nossa identidade, qual é que é esse poder que está escondido atrás da dificuldade que nós não queremos passar por ela, não é? É assim, se nós olharmos para a história e para onde nós estamos hoje, não é? Se nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo e viajar há 300 mil anos atrás, talvez as pessoas não imaginassem, mas não havia Uber, não havia frigorífico, não havia smartphones, não havia tudo aquilo que há hoje. E foi curiosamente a dor da dificuldade que sempre fez com que o ser humano quisesse criar algo, quisesse minimizar essa dor. Nós, por norma, temos um cérebro que está desenvolvido para evitar a dor. E durante muito tempo, aquilo que esse cérebro fez ao serviço do nosso espírito foi o espírito idealizava algo e a mente criava uma solução para isso. Infelizmente, nós hoje vivemos numa época em que tudo é muito fácil, não é? Em que o difícil está na forma como nós olhamos. Eu dou-te um exemplo muito simples. Eu, por norma, acordo cedo. E tenho muitas pessoas que ainda hoje, quando eu abro caixinha no Instagram, fazem aquela questão, Jorge, mas como é que tu consegues acordar cedo? Simples, smartphone, eu coloco lá às 5 da manhã, portanto, ele fica lá, às 5 ele toca e eu levanto-me. É simples. Nós é que não estamos habituados a lidar hoje com aquilo que é adverso. Tudo aquilo que hoje exige alguma dificuldade, nós não estamos. Porquê? Porque, mais uma vez, durante toda a história da humanidade, nós fomos criando ou instrumentos ou tecnologias que foram diminuindo aquilo que era adverso. O meu avô morreu com 88 anos, morreu há quase 20 anos atrás. Ele nasceu numa época de Primeira Guerra Mundial, pandemia. Portanto, 2 eventos juntos. Eu não me lembro nunca do meu avô se queixar de nada. Porquê? Porque ele nasceu numa altura adversa. Ele estava habituado a lidar com a adversidade. E nós hoje, e por exemplo, enquanto pais, a maior parte dos pais e das mães está a fazer um péssimo trabalho com os seus filhos, que faz tudo para facilitar a vida deles. Só que vai haver um momento em que a vida, porque a vida nisso é sábia, e a vida vai dificultar. Quer seja com um não, quer seja com um relacionamento, quer seja com uma situação, a vida vai dificultar. E eles não vão saber lidar, porque eles não estão habituados a lidar com frustração, não estão habituados a lidar com desilusão, não estão habituados a levar um não. Por exemplo, eu imagino-me a mim, a eu dizer ao meu pai para onde é que eu queria ir de férias. Ou eu imagino-me a mim a dizer ao Sr. José Coutinho qual era o carro que eu queria ter. Ou eu imagino-me num restaurante eu a querer escolher a refeição que nós íamos comer. Mas infelizmente para muitos pais e para muitas mães esta é a realidade. Eles são escravos dos filhos que têm.
Eles deixaram de ser pais, deixaram de ser educadores e passaram a ser servos dos filhos que têm. Então nós estamos a criar pessoas fracas. Estamos a criar pessoas fracas que não sabem lidar com a adversidade. E nós precisamos de entender que há muitas pessoas que fazem esta questão. Jorge, mas eu tenho que viver aquilo que tu viveste para poder ter essa consciência. Não, tu tens é que viver com a dor que a vida te traz, que a tua vida te traz. A minha vida trouxe-me um abuso quando eu tinha 7 anos, trouxe-me uma família que tinha uma forma de se amar estranha, que hoje chama-se violência doméstica, trouxe-me bullying, trouxe-me relacionamentos falhados, trouxe-me o suicídio de um amigo de infância, pelo qual eu me culpei durante anos, trouxe-me a morte da minha filha, trouxe-me um relacionamento tóxico, trouxe-me quase 2 falências. Essa foi a dor que a vida me trouxe. Mas foi essa dor que me tornou no homem que eu hoje sou. Sem essa dor eu nunca seria o homem que eu hoje sou. Mas eu podia ser uma vítima, porque era muito mais fácil. Era muito mais fácil eu culpar os pais que eu tive, porque foi o meu pai que me transmitiu crenças em relação ao dinheiro, que fez com que eu não soubesse gerir dinheiro durante uma série de tempo. Foi. Mas o meu pai também, por outro lado, mostrou-me formas de eu não gerir dinheiro, de eu fazer crenças que eu não devia ter. Nós podemos sempre olhar para a vida com 2 filtros, não é? Eu posso sempre olhar para o que é que deveria ter sido ou para o que é que eu posso fazer com aquilo que é. Existem pessoas que me fazem, Jorge, mas como é que tu conseguiste lidar com a morte de uma filha? Porque para mim não havia outra forma. Para mim não havia outra forma. Eu sei que isto é difícil de entender para 99,9% das pessoas. Primeiro porque nunca viveram, e eu espero que nunca vivam, porque nenhum ser humano deve viver isso. Mas para mim não havia uma outra forma. Não havia. Não havia sequer a possibilidade de eu ser vítima. Não havia outra. Eu não me imaginava, porque eu nessa altura não estava tão próximo de Deus como eu estou. Mas eu nunca perguntei porquê eu. Eu nunca fiz essa questão. Porquê ela? Talvez porque desde muito cedo, com a dor que eu fui lidando, eu também nunca me tenha feito essa questão. Eu sabia que tinha uma família diferente, mas nunca disse porque eu, ou porque é que eles são diferentes. Era assim. Eu sabia que tinha uma mãe obsessiva por mim, que me espancava, que era violenta física, verbalmente, que não sabia fazer melhor, que teve uma história de vida. Eu depois, mais tarde, fui perceber porque é que a minha mãe era daquela forma, porque é que o meu pai era assim, porque é que eles tinham encontrado, e tu começas a identificar padrões. E quando tu fazes um estudo, quer ao nível das constelações, quer ao nível da evolução das próprias pessoas, tu entendes que eles não souberam fazer melhor. Eles não souberam fazer melhor. Então cabe-me a mim. Porquê? Porque eu nasci num ambiente tóxico. Se eu hoje vivo num ambiente tóxico, eu tenho 2 hipóteses. Ou culpo-os a eles, ou então eu tenho a responsabilidade de fazer diferente. Mas é muito mais fácil nós culparmos sempre o sistema, o governo, a família, a crise, o Covid, tudo e mais um par de botas. Porquê? Porque quando eu culpo, eu não preciso de fazer absolutamente nada. Eu só preciso de ser vítima. Mais nada. Só que a vida é uma coisa tão única, tão bela, é uma dádiva tão grande, que é um desperdício de tempo nós abrimos mão da nossa responsabilidade e da nossa capacidade de utilizarmos tudo isso a nosso favor. Porque nós às vezes imaginamos que os problemas que nós temos são grandes, mas não são. Não são. Há pessoas que me dizem, Jorge, mas tu perdeste uma filha. Eu num evento meu conheci alguém que num segundo perdeu mãe, marido e 3 filhos. Num segundo, num acidente de carro na A2. Num segundo, perdeu marido, mãe e 3 filhos. A filha mais nova era de colo. A filha mais velha tinha 6 anos. 2 meses antes tinha perdido o pai. E o que essa pessoa me disse foi 2 coisas que me marcaram para sempre. Primeiro, o meu pai foi à frente para os receber. É de uma grandeza de espírito que não tem tamanho. Segundo, ela disse-me isto: a tua dor de teres perdido uma filha foi maior do que a minha dor. Porque tu viste a tua filha sofrer durante 15 meses e os meus foi num segundo.
Vê a capacidade que o ser humano tem de criar uma solução, de criar uma visão, de criar um significado para algo que para muitos de nós é impensável. É impensável. E é isto que me apaixona no ser humano, no espírito humano. Mas a maior parte das pessoas pergunta, mas como é que aquela pessoa consegue? Eu pergunto-me, quem é que eu tenho que ser para ser assim? Porque eu não vou à procura do como. 90% das perguntas que me fazem no Instagram, e eu ainda agora aproveitei as 2h30 para vir a dar algumas respostas, começam por como. 90% das perguntas que me fazem no Instagram começam por como. Porque o ser humano tem uma necessidade de certeza. Ou seja, hoje quando eu saí de casa, o como é o Waze para a nossa vida. Não é? Eu hoje quando eu saí de casa pus lá Algarve Shopping. E o Waze trouxe-me até aqui. Mas eu sou do tempo em que eu viajava num Mercedes 300D do meu pai, à frente, sem cinto, com vidros que abriam manualmente, sem ar-condicionado, imaginem só, e lembro-me do meu pai ter um mapa, e lembro-me de, nesse mapa, às vezes chegávamos a um lado dele, epá, esta porcaria do mapa está desatualizado. O que é que ele fazia? Ele ia à procura de alguém e dizia, amigo, epá, como é que eu vou para não sei onde? E às vezes aquela pessoa dava-lhe o caminho certo e às vezes não dava. E quando ele não via ninguém, ele encontrava. Eu nunca me lembro do meu pai desistir e voltar para trás de para onde ele queria ir. Só que nós hoje fazemos-nos prender por um caminho, por um como. Ou seja, porquê? Porque nós vivemos uma busca incessante de certeza. Só que a única certeza que o ser humano tem é que vai morrer. É a única. E curiosamente, se o ser humano tivesse a certeza de tudo aquilo que iria acontecer, a vida era uma seca. Se eu soubesse todos os dias de manhã, eu acordava e era tipo filme. Ora, tenho aqui guião, ora, agora vou dizer isto à Mónica diz-me isto, depois faço isto, depois a seguir cena 3, faz não sei o que mais, nanana. A vida era uma seca. Só que o como é uma excelente desculpa. Porque, mais uma vez, nós hoje vivemos numa época, e aliás, estamos rodeados de comos, livros. Só que há pessoas que vêm à FNAC, compram o livro, para decorar. Para decorar. Ou para ter pó. Para porem na mesa de cabeceira, porque vocês eventualmente imaginam que o livro, que só olhando para ele, o poder do conhecimento entra na nossa mente. Vocês viram já aquele meme, há um puto chinês, está com um livro assim à frente, e ele abre o livro e faz assim. Depois vira a página e faz assim. E muitos de nós têm essa ilusão. Essa ilusão que basta... Ou a mesma coisa com ginásios, que basta pagar, que isso faz com que eu perca peso e que ganhe músculo. Eu pago, aliás, 80% dos ginásios sobrevivem de pessoas que vão para lá, pagam e não vão. Porquê? Porque o problema não é o como. Toda a gente sabe aquilo que deve comer. Toda a gente sabe que o exercício físico faz bem. Toda a gente sabe que ler 30 minutos por dia cria neuroplasticidade. Toda a gente sabe que caminhar 30 minutos que reduz, não sei o que mais, o risco disto. Toda a gente sabe. E quem não sabe, vocês sabem que há uma coisa que se chama Google. E há hoje uma melhor ainda, que chama-se ChatGPT. E tem duas versões. Uma é gratuita e outra é paga. Okay? Basicamente é a mesma coisa. Aquela que é gratuita, quando a gente pergunta muitas vezes, ele diz, olha, já não dá, queres mais? Pilim, não é? Mas tu que fizeres qualquer questão, ele vai-te dizer. Ele diz-te tal. Só que depois é fazer. E depois há aquela malta que diz assim, eu até sei o como, mas isso eu erro, isso eu falho. Não, tu não tens medo de errar. Duas coisas, tu não tens medo de errar nem de falhar. Tu tens medo daquilo que as outras pessoas te vão dizer quando tu errares e quando tu falhares. É só isso, do julgamento. Ponto número 1. E segundo, tu não tens medo do erro. Tu tens medo depois daquilo que tu tens que fazer com o como. Tu
não tens medo de errar por ir ao ginásio. Tu tens medo é depois dizer, caramba, eu agora já sei que é mesmo assim, que o exercício físico faz perder peso e dá saúde. Pois, agora já não posso dizer que é isto ou que é aquilo. Então, a dor que nós evitamos é a dor que tu precisas de viver. Tu não tens que provocar dor. Porque depois existem pessoas, e eu já fui uma dessas, que tudo tinha que ter dor. Tudo tinha que ser difícil, tudo tinha que ser... se era fácil, para mim não era. Eu dou-te um exemplo, faz agora 10 anos, foi 10 dias após a Nono partir, eu fui a Santiago, fiz 34 dias de mochila às costas, fiz 940 quilómetros. Primeiro dia, parto nos Pirineus franceses, Saint-Jean-Pied-de-Port. Subo 1300 metros. Chego cá acima, tinha que descer para Espanha, para Rochensvaldes. Estavam 2 descidas. Uma delas dizia barrada dura, outra dizia barrada sencilla, ou seja, descida dura, descida fácil. Qual é que eu escolhi? Descida dura. A dura. É difícil, porque eu dizia, não, é fácil, isso é para os fraquinhos, não. Mas foi uma estupidez. Foi uma estupidez que fiz uma bolha assim no calcanhar e 3 dias depois estava com uma lesão no gêmeo que me fez parar um dia. Porquê? Porque eu escolhia o difícil só por ser difícil. E há situações que tu não tens que escolher o difícil. Por exemplo, eu podia ter escolhido vir de Lisboa até aqui a pé. Eu não, vou a pé. Dava, não é? Tipo, a pé fazia para aí 40 km por dia, portanto 5 vezes 4, 7 dias numa semaninha chegava cá. Não é? Mas decidi vir de carro. Mas, por exemplo, eu este ano vou a Santiago, mas vou a pé. Vai ser difícil, mas tem um propósito. Eu sei que vou viver algo lá que vai ser único. Então é escolher o difícil que faz sentido. Não é ter a dor só por ter a dor. Agora, se a vida me deu aquela dor, se eu tenho uma dor... Eu ontem via aquela série do A New Me na Netflix. Não sei se já viste, é sobre constelações. Não, ainda não vi, mas já ouvi falar muito. E estava a ver a Season 2 e há uma frase lá, eu gosto sempre, e esta frase? E há lá uma frase que era mais ou menos isto. As pessoas hoje têm tanta urgência em resolver os seus problemas que não têm tempo para escutar a dádiva que esse problema lhe vai dar. E então muitas vezes a vida, muitas vezes não sempre, o desafio, a dor que tu estás a viver tem uma dádiva. Tem uma dádiva. Jorge, qual é a dádiva na morte de uma filha? Qual é a dádiva na morte de uma família inteira num acidente de carro? É se calhar tu olhares para a vida de uma forma diferente. É se calhar tu, cada vez que falas disso, as pessoas que estão à tua volta dizem, caramba, pois é, se calhar eu não tenho razões para estar a queixar-me porque ontem bateram-me no carro e fugiram, ou porque fiquei com o pneu furado, ou porque tenho contas para pagar. Não, isto não é um problema, isso é uma situação. É uma situação. E aí eu sinto que é muito esse lugar da identidade, que tu também falas muito, a identidade forte que nos permite discernir o que é que realmente é um problema, do que é uma situação, e libertar-me também dessa escravidão do como, e de não saber o como, e porque não tenho certeza de como fazer, não é? Porque a verdade é que o como é excelente. Mais uma vez, eu vim com o Waze, ele avisa radares, avisa polícia, se há trânsito, dá-te uma rota nova. É ótimo tu teres um como. É ótimo tu teres um como. Mas mais do que o como, é o propósito. Como eu te disse, eu era para ter estado esta semana cá. Só que fui para cima segunda-feira. E eu podia dizer-te, olha, vamos remarcar mais uma vez. Porquê? Porque era muito mais fácil, não é? Eu agora estaria em casa, estaria na praia, porque eu agora vou de novo para cima. E amanhã vou ter uma entrega às 6 da manhã, o que quer dizer que às 5 vou estar a pé. Seria muito mais fácil. Porque havia mais outro como. Seria uma próxima altura que fosses lá acima, ou que eu viesse aqui abaixo, havia mais um como. Mas aquilo que me trouxe aqui foi o propósito. Aquilo que me trouxe aqui e que me fez honrar este como foi o propósito. E o meu propósito é servir pessoas, o meu propósito é inspirar pessoas. O meu propósito hoje é muito claro e muito simples, é inspirar toda e qualquer pessoa que se cruza comigo a ter a coragem de viver a sua melhor versão e criar a sua vida lendária, ou seja, ser feliz.
E foi por isso que eu vim aqui. Então não é o como. Nós temos que nos perguntar qual é o propósito. E depois há duas situações. Há pessoas que nunca vão ter claro. O meu avô nunca soube qual era. Aliás, nem nunca pensou nisso. Há uma vez o senhor António Lourenço Pacheco Melo disse: avô, qual é o teu propósito? Ele dizia: qual é o quê, filho? Não fazia a mínima ideia. Ele nem ler sabia, nem escrever sabia, mas sabia uma coisa que muito poucas pessoas hoje sabem: viver. Ele tinha princípios, ele tinha valores e ele tinha virtudes. E ele hoje, 20 anos após a sua morte, ele ainda é falado. E ele foi apenas o Melro. Morreu pobre, humilde, nasceu pobre, humilde. Mas marcou-me e marcou outras pessoas. E nós muitas vezes andamos atrás desse propósito e deixamos a nossa vida, o propósito até da nossa vida, passar em busca de alguma coisa externa, em busca de alguma coisa que me irá trazer algo que eu não encontro na simplicidade do meu dia-a-dia, não é? É assim, o teu propósito podes olhar para ele de duas formas. Viver uma vida com propósito, o que quer que isso signifique para ti. Para o meu avô era viver a sua vida humilde, vestir aquele fatinho que ele tinha já gasto com os anos de vida que tinha, ir à missa domingo, mas ele punha aquele fato e era como se fosse, sei lá, um Armani, sei lá, um Paulo Batista. Ele vestia aquilo e orgulhava-se de ter aquele fatinho dele. Gasto com os anos, já quase sem cor, mas para ele era um orgulho enorme. Porque o propósito dele, ainda que de forma inconsciente, era viver uma vida com propósito, a vida dele. E há outro que nós podemos entendê-lo de uma forma até mais espiritual, que é aquele que Deus nos deu. E Deus deu-nos o propósito de amar o próximo, de amar o outro. Mas precisamos de nos lembrar que para amar o outro eu tenho que me amar a mim primeiro. E hoje, mais uma vez, vivemos numa sociedade em que eu faço tudo para ser aceito, ser reconhecido e ser validado. Começa logo pelos nossos pais, não é? Que dizem: não, tu não podes ser isto, tu não podes fazer aquilo, tu tens que ser assim, tu tens que ser assado, tu não digas isto, tu não faças assim. Então começam logo a castrar. Tu chegas a uma altura em que tu não sabes quem és. Em que tu tiveste que te tornar alguém para ser aceito, para ser reconhecido e para ser validado. Até porque se não fizeres isso, as pessoas olham para ti como um extraterrestre. Se tu não tiveres nem aí, eu hoje, felizmente, não estou nem aí para aquilo que dizem de mim, pensam de mim, falam sobre mim. Se me incomoda, claro, sou humano, mas não perco tempo. Normalmente faço uma coisa muito simples. Então, quando é no Instagram, é simples. Bloqueio, apago e faço refresh. Experimentem fazer isso. Pá, malta, é super simples. É simples, é 3 passos, ok? Olha, é um como. Jorge, como é que eu me livro de pessoas? Bloqueias, apagas o que ela pôs lá e fazes refresh, já foi. Já não está. Dica, também podem fazer isto na vida real, ok? Também podem bloquear pessoas, também podem apagá-las da vossa vida. Então, nós passamos grande parte do tempo, e tu falavas isso há pouco, da identidade, a criar uma identidade que está de acordo com aquilo que são expectativas dos outros. Então tu perdes a tua identidade. Então depois como é que tu te consegues amar a ti se tu não sabes quem és? E isso coloca-nos num lugar de carência, que estamos sempre nessa busca da procura de amor e nunca conseguimos passar àquele estágio de dar amor, que é o que o propósito nos traz, não é? O propósito é sempre esse servir e esse dar, mas isso tem devido a um lugar de identidade fortalecida. E lá está, tu dizias pessoas fracas. Também entram na permissividade e entram naquele lugar de não saber também direcionar o outro, não é? Exatamente. Só que depois, Jorge, como é que eu crio essa identidade? Lá vem o como. Eu não sei qual é o teu como, mas a primeira é tu ganhares a consciência, porque toda e qualquer mudança começa quando tu ganhas a consciência e dizes: caramba, pois é isto. É isto. Só que depois tens que fazer um trabalho interno. Tu tens que te conhecer, tens que te aceitar, tens que te perdoar, tens que te curar. E só aviso à navegação: dá muito trabalho. Ok? Sim. Dá muito trabalho. É muito mais difícil. Não queiram ir para o mundo do desenvolvimento humano. Não queiram. A não ser que queiram ser melhores. É muito pior, ou é muito melhor, nós sermos inconscientes. É muito melhor nós vitimizarmos, culparmos. É muito melhor. Porque a partir do momento em que tu ganhas a consciência e dizes: espera aí, de
facto não é nada disso. Sou eu. O problema não é o problema. O problema sou eu. Só que depois, a partir daí, e eu digo isto à Mónica muitas vezes, mas quem é que me mandou a mim ser consciente? Eu preferia ter continuado a ser burro sobre mim mesmo. Sim. Era muito mais fácil. E eu recordo, tu dás aquele exemplo também de quando tomei consciência que não sabia apertar os sapatos, os atacadores. Eu lembro de ouvir a falar disso exatamente, sim. Num evento, e tu dizias, quando eu tomei consciência de que não sabia apertar os sapatos, eu ganhei a responsabilidade de aprender a fazê-lo, não é? É um exemplo tão simples. Nós também não queremos, ou defendemos-nos muito dessa consciência, porque com isso vem uma responsabilidade de, agora a bola passa para mim, não é? Agora já não é o outro que não faz, sou eu que não sei e quero transformar isso em mim. E mais uma vez, nós como vivemos numa sociedade em que tudo é rápido e imediato, nós hoje não estamos habituados a esperar. Nós hoje somos seres, somos criaturas viciadas em dopamina. Porque a dopamina, ela é libertada quando tu tens um desejo, tens um estímulo, e aquele desejo, aquele estímulo é recompensado, ou seja, tu atinges. Ok, eu quero mudar, mudei, uau, fixe. Só que muitas vezes tu dizes, não, eu quero mudar, eu quero crescer. Depois tu não sabes, voltando aqui um pouco atrás, tu nem sabes o que é mudar. Ok, mas queres crescer como? Qual é a primeira coisa? Não sei, mas quero mudar. Ok, mas então o que é que tu queres mudar? É tanta coisa. Ok, mas define uma. Este podcast tem o apoio de Cartas Chimbaleia. Queres transmitir calma e tranquilidade aos teus filhos? Viver momentos de harmonia e qualidade em família? Sério, mãe? Este diz, sou tão grande que consigo tocar no céu. As cartas de yoga e meditação Chimbaleia são perfeitas para promover momentos de conexão, com afirmações positivas, respirações, posturas, mantras e muito mais. Eu sou calma. Eu sou calma. Eu estou calma. Eu estou calma. Eu confio em mim, eu sou capaz. Eu confio em mim. Vê a magia acontecer, a vida a brilhar e o amor a crescer. Às vezes o tudo também é uma desculpa para não ser nada, não é? Quer mudar tudo. Isto já tanto trabalho que isto dá. Porque tu mais vale ficar normalmente, quieto. quando ganhas a consciência pela dor, é quando a vida te dá uma daquelas pauladas e tu olhas e vês que tens o teu relacionamento num caos, as tuas finanças num caos, a tua carreira num caos, o teu corpo já nem se fala disso, e depois dizes, agora queres mudar tudo e mais um par de botas ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. E depois tu não queres pagar o preço. Eu ontem pus esta frase no meu Instagram que li de um livro do padre Francisco Faus. Paciência, e eu contra mim falo que eu sou extremamente impaciente. Paciência é a arte de sofrer com dignidade. E eu assim, caramba, que frase, é isto mesmo, sou padre. A arte de sofrer com dignidade, que é tu teres a capacidade, está a doer, estás impaciente, não, mas aguenta, sabes o que é lá à frente, e depois, não, mas eu não sei quando, mas vai acontecer. Pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser 10 anos, pode ser uma vida toda. A vida toda, se calhar era isso. Precisavas viver a vida toda para lá chegar. Eu hoje digo, caramba, mas eu precisei de chegar aos 52 anos e ter esta consciência. Precisei. E aí eu sinto que entre esse lugar de como a fé também é um antídoto para essa nossa necessidade da certeza. Quando nós trocamos o ter certeza em alguma coisa para a fé naquilo, eu sinto que é uma coisa muito mais leve para nós. É como se, e nós aqui estamos sempre no mundo da maternidade e das mães e de mães em desenvolvimento pessoal e na educação, não é? E o parto é um tema muito presente, e o parto traz sempre a gestão da dor, não é? E nós nunca temos certeza de como é que aquilo vai acontecer, como é que vai desenrolar-se, como é que aquele bebê vai nascer. Nós nunca temos a certeza, mas há uma fé inabalável naquele processo, porque aquilo é a vida a acontecer, porque aquilo é o mais esplêndido da natureza, não é? Porque há um propósito por trás. Exatamente, o propósito da vida, não é? Então eu sinto que... Há um propósito por trás. Que trocarmos a nossa visão tão focada na certeza e ter a certeza de que isto vai dar algum resultado, ou ter a certeza do retorno, sempre naquela energia de carência do que eu vou receber, para aquele lugar de fé do que eu vou dar, não é? Quando eu tenho uma fé inabalável também no meu propósito, eu confio em tudo o que eu tenho para dar, não é? E eu acho que isso é um grande antídoto para esta nossa carência da busca, da falta e da insegurança, que depois nos leva a agarrar-nos numa ilusão de certeza, não é? Porque há aqui uma coisa muito gira que não é nada giro, mas quando a entendemos torna-se giro, que é tu
olhares para estes 3 vetores: certeza, medo e fé. Não é? Certeza e fé, o que é que difere? Uma coisa muito simples. Fé é quando tu transpões para fora algo que tu tens cá dentro. É quando tu dizes: eu não sei como, mas eu vou conseguir. Pá, eu não tenho nada que me diga, pá, mas eu acredito verdadeiramente que vai dar certo. Ou seja, tu estás a transpor para fora algo de dentro. Certeza é quando tu colocas algo de fora, quando tu procuras algo de fora que não tens dentro. Não é? Quando tu estás à procura de alguma evidência, de alguma coisa que te diga: não, é por aí. O como, uma direção, um aval, um reconhecimento. Tu estás à procura de fora algo que tu não tens dentro. Então é trocar esta busca de certeza, até porque quanto mais certeza tu procuras, mais incerteza tu encontras. Quanto mais certeza tu procuras, mais incerteza tu encontras. Até porque às vezes nós temos aqueles momentos caricatos que todos nós tivemos já, que é: nunca te aconteceu ires a um armário e estás à procura, sei lá, de mel. Onde é que está o mel? 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 E o mel está mesmo aqui à frente. Sim. Está mesmo aqui à frente. E tu estás, só que tu estás tão à procura de onde o mel não está que não vês onde é que o mel está. Sim. Não é? Então, fé, pondo de lado aqui a parte religiosa, fé é este sentimento de certeza que vem de dentro. Certeza é eu procurar esse sentimento em coisas que estão fora. E agora, quando tu olhas para medo e fé, eles são exatamente iguais. São exatamente iguais. Porque é assim: fé, e vamos agora pôr a religião aqui. Quem é que é de fé aqui? Quem é que acredita que existe um Deus? Que... Ok, ótimo. Alguma vez ouviram? Tem alguma evidência física? Falaram com ele? Podem ter... Eu falo muito, mas é imaginação. Mas alguma vez viram algo palpável, visível? Eu tive uma experiência onde eu senti Deus, mas viram? Tem alguma evidência que Deus existe? Não. Ou seja, nós estamos a direcionar a nossa imaginação para algo que eu quero acreditar. Porque eu não tenho evidência nenhuma. O medo é essa mesma imaginação, mas não direcionada. O medo, eu preciso de entender que é um sentimento de autopreservação que todos nós temos. O medo é aquela parte de nós que olha à nossa volta e diz assim: o que é que pode correr mal? E ele vai encontrar sempre coisas que podem correr mal, porque é a função dele. Porque ele está a dizer: olha, atenção, podes fazer isto, pode acontecer aquilo, podem dizer isto de ti, pode não sei o que mais, Mas o medo não tem a função de dizer: não faças. A função do medo é de autopreservação, não é limitação. Não é de bloqueio. O medo dá-nos 3 hipóteses: agir, bloquear ou fugir. Perante as mesmas situações, há pessoas que agem, há pessoas que ficam bloqueadas e há pessoas que fogem. Porquê? Porque há pessoas que se treinaram a vida toda para fugir. Sempre que algo... não, eu vou-me já embora. Há pessoas que bloqueiam, não sabem o que é que fazer: esquerda, direita, frente, baixo, ficam ali... E há pessoas que dizem: não, espera aí, o que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso de fazer para contornar o medo? Eu ainda hoje, após milhares de horas de palco, milhares de horas de lives, milhares de horas de workshops, eu tenho medo sempre que subo a um palco. Eu estava com medo antes de subir aqui. E as pessoas dizem: o Jorge Coutinho estava com medo antes de sentar-se ali, porque o Jorge Coutinho não é um alien. O Jorge Coutinho é um ser humano como qualquer um de nós aqui nesta sala. Então o medo está lá porque eu tenho medo da responsabilidade. Não, espera aí, eu vou ter pessoas que vão assistir a isto. E o meu propósito é servir e inspirar pessoas. Então eu não venho aqui só para gravar um podcast, só para blá 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 blá, blá 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 blá, tchau, boa tarde. Não, eu venho aqui porque eu sei, e permitam-me a falta de humildade, que eu sei que há uma frase, há um pensamento meu que pode acender a chama em alguém. Há pessoas que dizem: Jorge, mudaste a minha vida. Não, filha, não. Não. Eu não mudo a vida de ninguém. Aliás, mudo de uma pessoa, eu. Foste tu que ouviste uma frase, viste uma live, leste um livro, foste a um evento e aquilo fez-te ganhar um estado de consciência. E tu, e caramba, pois é, há outra forma. E então isso cria-me medo.
que é o medo da responsabilidade. E eu posso fazer uma de duas coisas. Até porque, e eu hoje falo isto, eu era gago. Não sei se vocês sabem disso, mas eu era gago. Não tinha jeito nenhum para falar em palco. Zero. Só que, como eu disse no outro dia, num canal, foi rápido. Foram 17 anos até chegar aqui. E se eu for verdadeiro, não foram 17, foram 52. De medo, de falhas, de erros, de julgamento, de tudo e mais aquilo que se possa imaginar. Mas eu hoje vivo a minha vida, e isso devo à minha filha, que ela deu-me essa clareza sobre o dom que é estar vivo. O dom que é estar vivo. A sorte que nós temos em acordar todos os dias. Em que eu não preciso... Há muitas pessoas que dizem, mas eu sinto-me grato, ou agradeço, ok. Agradeces a partir do momento em que tu acordas, já tens motivo para agradecer. Tens uma casa, não é a casa que tu gostas, tens motivo para agradecer. Tens uma cama, tens motivo para agradecer. Tens dinheiro, nem que seja €1, tens motivo para agradecer. Só que é muito mais fácil eu queixar-me que só tenho €1. É queixar-me que eu tenho um colchão velho, uma cama que range, uma casa que é velha, que tem umidade. É mais fácil queixar-te, mas utiliza a mesma energia que tu te queixas disso tudo para fazer diferente. Para dizer, como é que eu em vez de ter €1 posso ter 1 milhão? Como é que eu em vez de ter esta casa posso ter uma mansão? Só que, aviso, vai dar mais trabalho. É mais fácil queixar-te daquilo que não tens do que agradeceres por aquilo que vais criar. E é por as pessoas não reconhecerem o poder do difícil e serem seduzidos pela facilidade que nós caímos nesse lugar de queixas, de resistências, estagnação. Porque, lá está, é muito mais fácil tu seres aceite. Eu sou alguém, ainda hoje sou, direto, assertivo, a roçar às vezes o arrogante, ok? E há muita gente que quando entra no meu Instagram diz, epá, eu não gosto deste gajo, porque a forma como eu falo, eu vou direto à dor, eu vou direto, eu não estou ali com florinhas, com isto e com aquilo, porque há uma coisa que nós todos precisamos de entender, é que hoje em dia quem é direto, quem é assertivo, quem diz as coisas de uma forma honesta, é julgado. Mas tu não tens nada mais assertivo, mais direto e mais honesto do que a vida. 14 de junho de 2013, Hospital de Cascais. 3 médicos. 2 deles eram psicólogos e a diretora do serviço de pediatria. 9h30 da noite de uma sexta-feira. Sexta-feira normal, em que eu tinha deixado a minha filha às 8h30 na escola. Disse-lhe que a amava, dei-lhe um beijo e ela, como fazia sempre, virou umas costas e foi ter com os amiguinhos dela. E à noite, a vida, na pessoa de uma médica, disse-me: a sua filha tem um cancro muito grave. Se tu fores a atravessar uma passadeira e fores agarrada ao telemóvel e não tiveres olhado, e um carro te atropelar e fizer 2 fraturas expostas, a vida não vai ser fofinha. E nem tens hipótese de dizer à vida: olha, estás no chão com as fraturas expostas, com os ossos de fora, a sangrar por tudo quanto é lado. Eu estou a fazer aqui um cenário dantesco. Tu não tens hipótese de dizer à vida: olha, podes voltar aqui um bocadinho atrás e ser fofinha comigo. Não. Então se o mundo tivesse... Atenção, e eu não estou a dizer que eu sou o ideal de ser humano, eu tenho os defeitos todos e mais alguns, ok? Não sejam como eu, ninguém queira ser como eu, ok? Sejam ou queiram ser como vocês são. Agora, o mundo precisa de pessoas honestas. Só que ser honesto, primeiro contigo, dói para caraças. Tu teres a honestidade de te olhares ao espelho e dizeres: não é isto, não é aquilo, és tu. És tu. Dói para caraças. A honestidade de tu te sentares com a pessoa com quem tu vives todos os dias. Eu faço isto 3 em 3 meses. Eu adoro, a Mónica detesta. De 3 em 3 meses eu sento-me e temos uma conversa desconfortável. Onde eu digo: olha,
na minha visão, isto não está bem. E eu vou logo direto ao osso. Isto não está bem. Acho que devemos fazer isto de forma diferente, acho que devemos fazer mais isto, menos isto, não fazer isto, fazer aquilo, e tenho conversas desconfortáveis. E sei que às vezes, porque eu sou muito mais direto, ela é que é super fofinha, é uma querida, eu não, e sei que às vezes eu que a magoo. Mas eu também sei que eu hoje, quando magoo com amor, com honestidade. Mas sermos honestos, mesmo com amor, vai magoar. Mas nós precisamos disso. Por isso é que eu no meu Instagram, às vezes, a minha equipa vê para o Jorge, se calhar não punhamos isto. Eu não ponho. Põe. Se calhar vai ser mais um dia que vamos perder não sei quantos seguidores. Eu não estou aqui para ter seguidores. E sabes que eu senti isso quando eu te conheci e conheci aquela tua frase de marca que é ganha vergonha na cara. A primeira vez. Tudo giríssimo. Exatamente, a primeira vez que eu vi um live e tu dizias ganha vergonha na cara, aquilo tocou-me, eu fiquei assim. Claro. Mas quem és tu? Exatamente. Mas quem és tu? Quem é este gajo? E eu sinto que isso é muito quando nós estamos num lugar também de filhos feridos. Agora vem aqui um pai autoritário, quando nós estamos naquele lugar do filho ferido, porque Sim. alguém dizer-nos ganha vergonha na cara traz-nos logo uma imagem de autoridade, não é? Claro. De que há falhas que estão a ser, as falhas minhas que estão a ser vistas, não é? E a pessoa está-me a ver e está a dizer ganha vergonha na cara para mudares o que tens de mudar porque és adulto. Mas esse chamado à vida adulta fere muitos corações de filhos feridos, não é? Então eu sinto que é essa dificuldade também de crescermos, não é? Por isso é que nós falamos da dor de crescimento, não é? E eu sinto que essa assertividade toca mesmo na dor de crescimento, e eu senti muito isso com essa expressão do ganha vergonha na cara, e realmente comecei a ganhar alguma para aquilo que eu queria mudar. Porque nem todos, porque é assim, depois depende do tipo de pessoa, ou seja, haveria muita coisa que nós podíamos explorar aqui, não é? Desde identidade, personalidade, comportamento, seja aquilo que for, mas vamos aqui. Há algo mais simples que não é simples, não é? Mas é o nível de consciência em que tu estás, não é? Eu já fui aquela pessoa que, por exemplo, eu não aceitava feedback. Porquê? Porque eu achava que ninguém tinha nada para me dizer porque eu sabia tudo. Vinham-me dizer o quê? Dar-me feedback sobre o quê? Eu sei tudo. Já fui esse, não é? Depois ganhei consciência como a vida veio, pimba. Mas eu ainda resisti, porque como eu sou guerreiro, sou resiliente, ainda resisti. Mas eu hoje, quando tenho algo que me incomoda, ou quando olho para alguém e aquela pessoa tem algo que me incomoda, eu digo, qual é a ferida que esta pessoa me está a tocar? O que é que eu estou a ver? Qual é o efeito de espelho que eu estou a ter em mim? Só que, mais uma vez, muitas vezes, 99,9%, a resposta não vem logo. Agora, se tu dizes assim, caramba, eu cada vez que vejo alguém de verde, por exemplo, dar aqui um exemplo simples, cada vez que vejo alguém de verde, aquilo incomoda-me. E tu começas e ficas ali. E há um dia, se calhar, muitos anos depois, com um livro, com um filme, com uma conversa em que tu dizes, pois é, a minha mãe vestia sempre de verde quando me batia. Por exemplo, tu dizes, caramba, já sei porque é que o verde me incomoda tanto. E às vezes nós temos coisas assim, ou é aquela frase que o teu pai te disse, ou é algo que tu fizeste e que está lá e que tu vês o outro fazer, Sim. ou é algo que tu tens em ti e que não vês. Sim. E eu não é? sinto que nós temos muita dificuldade com a autoridade devido a essa parentalidade autoritária que guardamos com muita mágoa, muitos de nós, não é? Então essa assertividade é julgada porque há uma parte em nós que está a julgar também o autoritarismo com que sofreu tanto na sua infância, não é? Então aquilo não foi bem para mim, então julga isto que está a representar aquilo. Isso. E tens dificuldade em lidares com a autoridade e em tu honrares uma autoridade que tens. Por exemplo, eu hoje sou uma autoridade a falar de dor da perda. Porquê? Porque vivi. Eu aprendi a lidar com o luto e a viver com a perda de uma filha, não foi por livros. Eu quando a minha filha ficou doente, quando ela esteve doente, eu não fui ler livros de luto, de perda, não. Eu fui viver a vida. Até porque nem tinha tempo, não é? Durante aqueles 15 meses eu não tive tempo para ler livros.
Mas eu felizmente estava nesta área já, e só também aqui um pequeno parênteses, ou abre aspas, porque há muitas pessoas que pensam que eu vim para o coaching após a Nono. Não, eu já estava no coaching desde 2007. A Nono nasce em 2009, fica doente em 2013 e parte em 2014. Portanto, eu já estava no coaching há 7 anos. Sem dúvida nenhuma que isso trouxe-me clareza, e estava ligado a alguém que é o melhor do mundo ainda hoje nisto, que era o Tony Robbins. Portanto, eu já estava no mundo do desenvolvimento humano. Mas eu fui procurar dentro de mim respostas. Até porque qualquer livro, qualquer curso foi escrito por alguém que teve que criar o como. Não é? Tudo aquilo que hoje existe foi criado por alguém. Mais uma vez, porquê? Porque teve uma dor, teve uma situação que ele quis resolver, que ele quis ultrapassar, e ele dedicou tempo. E há pessoas que dedicaram a vida toda a estudar algo que hoje nós aprendemos em 1 hora, num livro. E há pessoas que dizem que não gostam de ler. Mas espera aí, tu não gostas de ler um livro que te vai dar, sei lá, 80 anos, aquela pessoa teve 80 anos de vida para escrever aquele livro, e tu dizes que não gostas de ler. Não, tu não gostas é de viver, não é de ler. Tu não gostas é de viver, tu gostas de sobreviver, que é diferente. E essa expressão que eu gosto muito, tu trazes, não é? De uma vida lendária, de ser lendário, eu sinto que realmente isso é a coragem de olharmos para aquilo que mais nos feriu, não é? E eu também tenho aqui uma história de perda da minha mãe na minha infância, e também foi isso que me trouxe à maternidade. Eu engravidei inesperadamente a nível racional, mas eu sei que sempre houve uma grande... Não foi Deus, quer dizer, não foi Deus. Houve ali alguém. Não, eu tive de fazer alguma coisa. Fizeste a tua parte. Fiz a minha parte. Então, eu sinto que realmente nós somos muito... Claro que essa gravidez inesperada, que depois também me separei do pai dela e ainda pensámos em interromper, ou seja, toda essa dor da perda também foi uma ativação da perda da minha mãe. E eu sinto que... anos? 5. E eu sinto que realmente todo... E depois o próprio livro de maternidade e de espelho da criança interior, eu sinto que a vida nos vai dando sempre novos níveis da cura daquilo que nós vivemos anteriormente, não é? Então, este meu legado na maternidade e olhar para a parentalidade, eu sinto que é uma grande cura também da morte da minha mãe, não é? Claro. Então, nós estamos sempre a ser convidados a olhar para as nossas próprias dores e como se o nosso propósito também fosse servir os outros com as soluções que nós encontramos para nós, e como tu dizias, no nosso livro está ali comprimido anos de integração e de processamento e de aprendizagem. Então o poder do difícil, o mais difícil de tudo é olharmos para a nossa história. O mais difícil de tudo é aquele luto, olhar para dentro, aquele luto interrompido, aquele divórcio, aquele aborto, aquela perda, não é? Então o mais difícil de tudo é olharmos para a nossa história e a cada passo que nós damos, que nos motiva. Eu sinto que lançar o livro motivou-me imenso, mas abriu uma outra ferida, não é? O meu pai não recebeu bem este livro, abriu uma ferida enorme com o meu pai, e não é exposição gratuita, é no sentido de percebermos que as nossas realizações também vão convidar-nos a novas feridas, não é? Vão convidar-nos a nova cura do novo patamar daquela ferida, não é? Então é uma grande coragem olharmos o difícil que é a nossa própria história. E são histórias difíceis, e a vida não é para ser esse lugar de estarmos sempre sentados a apanhar sol, porque também há isso, mas isso só pode ser reconhecido quando passamos pelo processo de exercitar o corpo e depois descanso e sinto aquela vida a pulsar, não é? E o parto, para mim, eu vivi 2 partos absolutamente incríveis, e é isso, entregar-me àquela dor e depois receber aquele prazer todo. Eu sinto que quando nós evitamos uma parte, evitamos tudo. Então é muito importante abraçar a nossa história, abraçarmos a nós próprios com as nossas maiores dores. Foi uma dor imensa que eu não pude falar, a morte da minha mãe, durante 20 anos, e depois na minha vida adulta e na minha maternidade eu decidi trabalhar isso, não é? E isso é um ponto também muito importante que eu aprendo contigo, é esse está à distância de uma decisão, e isso para mim, ao mesmo tempo que nos dá uma grande responsabilidade, também simplifica muita coisa. Decide, quando tu dizes é muito simples, basta decidires, decide. E depois isso traz novamente o difícil para nós, que é ok, eu decidi fazer isto, e agora? Agora vou para a vida com tudo aquilo que ela me convida a olhar de novo, não é? E tu disseste aí, vou
pegar aí em duas ou três coisas que tu mencionaste agora. Tu disseste aí algo muito profundo, muito simples e muito profundo, que é entregar-me à dor. A dor, ela exige ser vivida e nós hoje não queremos viver a dor. Principalmente, há pessoas que vêm para o desenvolvimento humano para fugir da dor. Não é para curar a dor, é para fugir. Eles vão a um evento, colocam uns pensos rápidos, já está. Só que depois o penso começa a sair. E como tu não curaste, a ferida começa a infectar mais. E depois vais a um outro evento, metes mais pensos. E andas nisto a vida toda. Porque tu não vais a um evento, tu não lês um livro, tu não vais a um curso para te entregares à dor. Até porque a dor, ela, ao exigir ser vivida, ela exige... Eu não gosto do sofrimento, porque a palavra sofrimento, eu dou-lhe uma conotação negativa. Até porque o sofrimento, na nossa cultura latino-católica, do sofrimento, é aquela parte da castração. Não é esse sofrimento que eu falo. A mesma coisa que o sacrifício, não é? Nós temos que nos sacrificar. Eu, quando falo em sacrifício hoje, é o ofício sagrado, é aquilo que nós fazemos de forma repetida até à excelência. Não é o sacrifício da dor. Mas quando nós nos entregamos à dor, tu tens que aceitar. E tu tens que entender que vai haver momentos de tristeza e que tens que a viver. Tens que a viver. Tens que sentir, tens que te isolar. Tens que te afastar, tens que estar contigo, tens que escutar os teus pensamentos. Só que isso vai-te levar para uma zona escura, negra, em que tu vais ver, se calhar vais conhecer uma parte de ti que não conhecias. E eu vivo 1 ou 2 momentos destes por ano. Eu chamo-lhe a caverna, em que eu detesto estar lá. E é curioso que no meu passado eu ia para lá para me, literalmente, flagelar. Nem era espancar, era flagelar. Eu era de uma violência comigo. O que eu fazia a mim próprio, não era fisicamente, era psicologicamente, era dantesco. Dantesco. A forma como eu me violentava a mim próprio era de uma coisa surreal. Surreal. Eu hoje vivo esses momentos porque são momentos de metamorfose. Eu sei que vou para um outro nível. E eu estou lá e eu detesto lá estar. Porque eu sou uma pessoa de ação, de intensidade, de fazer. E ali é não fazer nada. É estar com os meus pensamentos. Só que eu aprendi foi a fazer perguntas que me vão levar à luz. Porque eu antes fazia perguntas que me mantinham na sombra. Era, porque é que tu não consegues, porque é que estás assim, porque é que isto, porque é aquilo. Hoje não, ok. Para que é que isto me está a acontecer? O que é que eu posso aprender? O que é que eu preciso de mudar? Quem é que eu preciso de ser mais? Quem é que eu preciso de ser menos? Quem é que eu não quero ser mais? Quem é que eu vou ser diferente? Eu já houve alturas em que, olha, nos meus 50 anos pus tudo em causa. Tudo. Tudo. Casamento, missão, tudo. Tudo. Mas foi quando eu decidi quem é que eu queria ser. Foi esse momento de pôr tudo em causa que me trouxe a este Jorge. E se eu olhar, se calhar eu cresci mais nestes últimos 2 anos do que nos últimos 10 anos. Só que nós, mais uma vez, não queremos viver essa dor. Até porque depois, como não a sabemos viver, e depois tens aquelas pessoas que chegam ao pé de ti e dizem assim: então, mas estás mal porquê? Então, mas tu tens isto, tens aquilo. Pá, deixa-te lá de coisas, pá. Vá lá. E tu, ok, pois é, não, vou. E vais acumulando coisas, deixas ali, aquela dor. É como tens aquele tapete que vais pondo lixo. Vais pondo lixo. Mas aquilo chega a uma altura, aquilo ganhou uma dimensão que vais tropeçar e vais bater de cara no chão. Porque há muitas pessoas que mesmo dizem: pá, Jorge, mas tu tens esses momentos. Claro que tenho. Por exemplo, eu faço terapia quase todos os meses. E há pessoas que dizem: mas tu fazes terapia? Faço. Mas tens algum mal? Não. Eu quero é estar melhor. Eu quero é estar melhor, porque às vezes durante um mês tenho um comportamento. Por exemplo, às vezes, uma situação, lembro-me de uma última, a Mónica fez qualquer coisa normal e eu dei-lhe uma resposta, estúpida. E disse: mas espera aí, porque é que eu dei esta? E não conseguia sozinho chegar lá. Numa hora,
Pois é, isso ainda tem a ver com aquela situação da minha mãe, disto e daquilo. Pois é. Ok, então é preciso continuar a trabalhar isto. Ok, porreiro, então olha, pronto. Agora, se nós não formos à dor, se nós não aceitarmos a dor, não abraçarmos a dor, mas abraçar no sentido de crescer com ela. Se vai haver o sofrimento, vai. Mas tu cresces com ela, ok? E é por isso que eu cada vez mais defendo, incentivo e faço por ser um exemplo nisso, que é a prática do exercício físico. Eu há pouco mais de um ano atrás, tinha 67 quilos. 67, 66 era o meu peso. Hoje estou com 81. De músculo. De músculo. A quantidade de dor que eu tive que viver ao longo deste ano e meio para que o músculo desenvolvesse foi assustadora. Mas eu podia ter vivido a mesma dor e ter destruído músculo, que é ter levado um músculo à exaustão. Então nós precisamos viver períodos de dor e depois descansas, que é esse momento em que tu te isolas, em que tu vais pensar, em que tu vais escutar um podcast, em que tu vais ler um livro, em que vais com uma intenção, em que tu reservas tempo para utilizares aquela dor para crescer. Sim. Porque no fundo, quando nós não escolhemos conscientemente essa dor de crescimento, nós vamos parar a uma dor muito maior, que é não sai disto, ninguém me compreende, sou uma incompreendida, uma mal amada. Ou seja, quando nós não escolhemos conscientemente a dor que nós queremos viver, nós vamos viver uma dor muito maior da falta de poder que temos sobre a nossa própria vida e sobre as nossas próprias escolhas. Até porque, mais uma vez, a sociedade vai entender mais a vitimização, o sofrimento, do que a superação através do crescimento. Eu ainda hoje, faz 10 anos, no dia 3 de setembro, que a minha filha partiu. Ainda hoje, há pessoas, quando eu conto a história dela, e como eu conto de uma forma direta, honesta, como a vida foi, as pessoas dizem, ele não amava a filha. Para ele falar assim, daquela forma, mas se eu me pusesse de joelhos a chorar que nem uma vítima, fogo. O homem amava a filha de uma maneira que não tem dimensão. Porquê? Porque um é vítima e o outro decidiu fazer algo com essa dor para servir os outros. E mais, tem pessoas que ainda hoje dizem que eu ganho dinheiro à custa da história da minha filha. Porquê? Porque é muito mais fácil julgar. E eu sinto que assumir esse poder de escolher a dor que nós queremos viver, neste caso de crescimento, também nos vai fazer lidar com a culpa. Vai-nos fazer lidar, nem que seja transitoriamente, porque somos vistos dessa forma. Então, em algum momento, vamos questionar, será que... Tu deste um outro exemplo. Eu estava-te a ouvir, até porque eu já vivi isso. Por exemplo, o teu pai, não é? Não aceitou. Porquê? Porque ele provavelmente tinha, não sei qual foi, mas também não sei qual foi a razão, mas sem dúvida nenhuma, há uma frase que eu vi num filme, que é: as pessoas mais difíceis de amar são aquelas que mais precisam de ser amadas, ou mais precisam de amor. Não sei, mais uma vez, o porquê, mas o para quê é: o teu pai garantidamente está a chamar uma outra filha que tu não eras. Eu há 2 anos atrás, o meu pai fez-me, entre aspas, algo que me magoou muito pelo Natal. E eu lembro-me que estava numa conversa com um grande amigo meu, alguém que hoje olho para ele como um irmão, e eu estava, porque isto, e eu vou matar o meu pai em vida, porque eu hoje sou muito simples. Aquela pessoa faz-me isto, é tóxica, e eu... Simples. As pessoas olham, mas como é que tu consegues? Porque eu escolho, isto é a mesma coisa. Tu tens um copo de veneno e tens uma limonada, ok? Ambos são ácidos, mas este tu sabes que te mata. Este é tipo, é aquele limão azedo, tu vais beber aquilo e é... Mas vives. Vais beber qual? O veneno? E há pessoas que escolhem todos os dias ter aquela pessoa tóxica que é veneno. No entanto, há outras pessoas que são amargas. Tu dizes, espera aí, se eu beber isto todos os dias, vai chegar a uma altura que o amargo já é normal. E o meu insight foi, espera aí, eu posso de facto matá-lo em vida, morreu. Como fiz, por exemplo, com um irmão
que eu tenho. Eu tenho um irmão mais velho que morreu. Okay? Desejo que ele seja muito feliz. Se ele precisar de mim, da minha ajuda, eu vou lá estar, a não ser que seja monetariamente. Isso não empresto dinheiro a ninguém. Mas se ele precisar de mim genuinamente, eu vou lá estar. Agora, é alguém que eu pus fora da minha vida. Okay? Porque ele era, na minha visão, o veneno. Para mim, mas ele não é veneno. Eu só sou água e ele é azeite. A gente nunca se iria misturar. Temos formas diferentes de ver a vida, temos valores, virtudes, princípios diferentes. Nunca iríamos. Foram 40 anos assim. Até que eu cheguei a uma altura e disse, jamais, chega. Meu pai estava para fazer isso. Até que eu disse assim, não, espera aí. Não é isso. Ele está ali para que tu te tornes no filho que tu precisas de ser. Ele nunca vai ser o pai que eu gostaria que ele fosse. Nunca. Mas também se ele não fosse o pai que ele é, eu não seria o homem que eu hoje sou. Então disse, não, eu vou ser o filho que eu quero ser. Eu era alguém que falava com ele uma vez a cada 2 meses. Hoje todas as semanas ligo, estou com ele, falo com ele, preocupo-me genuinamente com ele, digo que o amo, ele cada vez que lhe digo, ele fica tipo, não sabe o que é que há de fazer. Eu acho que isso é uma cura imensa, a pessoa abrir o coração a gerações que isso era um sinal de perigo e de ameaça. Porque imagina quantas gerações ele teve antes dele, quantos ancestrais é que ele teve antes dele, avô, bisavô, trisavô, tetravô e por aí vai, que nunca disseram um amo-te. Eu felizmente pude fazer isso com a minha filha. E hoje posso fazer isso com o meu pai. Ele nunca o irá fazer, porque não sabe, não consegue. E o que é que tu sentes que essa incapacidade, onde é que está a ferida dessa incapacidade? Nele e nas pessoas que não conseguem expressar. Porque nunca foram verdadeiramente, elas nunca sentiram verdadeiramente o que era amor. Não é? O meu pai nasce numa família pobre, de 5 filhos, anda descalço até aos 12 anos, passa por muitas privações. Ele muitas vezes me disse, filho, o pai comeu muitas vezes batatas a saber a peixe, batatas a saber a carne, muitas vezes, durante muitos dias, porque já não havia. Era para os irmãos mais velhos, porque eram eles que iam para a ceifa, para o campo. Então, naquele tempo não havia essa proximidade, não havia. Não é? Até porque nós vivemos numa cultura em que a palavra amor, muito poucas pessoas aqui nesta sala, ou se calhar nenhuma, disse alguma vez a um amigo, eu amo-te. Alguém aqui disse alguma vez já? Ok. 3, 4, ótimo, 5, ótimo. Mas vocês são uma ínfima parte do exemplo nacional. Eu lidei e lido ainda hoje com a cultura dos Estados Unidos, que tem coisas péssimas, ok? Nem vamos falar no nome Trump. Coisas péssimas, mas tem outras muito boas. Em que o I love you lá é uma coisa normal. Eu tenho amigos meus, I love you brother, I love you man. E nós cá dizemos amo-te a um amigo, fica tudo. E ele para fica tipo, então o que é isso? Porque não é hábito, não é comum. A palavra amor, o sentimento de amor, não é comum. E é só a coisa mais importante. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida é por amor. Tudo, absolutamente tudo. Tudo. Ou por falta dele. Ou por falta dele. Então é importante nós termos, e voltando aqui àquele loop que eu tinha deixado aberto ali atrás, é tão importante. E porque é que nós não conseguimos dizer amo-te? Porque tu não te amas a ti. Porque tu não te amas a ti. Não é porque o teu pai não te disse. É porque tu não te amas a ti. Então tu não és capaz de verbalizar, tu não és capaz de transmitir, tu não és capaz de emanar aquilo que tu não és. Ou aquilo que tu não honras ser, porque tu és amor já. Não é? Tu é que crias barreiras para não ser. Só que depois há pessoas que dizem, mas espera aí, Jorge, mas tu dizes que és amor, mas tu não te das com o teu irmão. Malta, até Jesus Cristo se zangou com a mãe, ok? E ele entrou lá no templo, os vendilhões, e partiu aquilo tudo. Ele também era um gajo, também tinha ali um feitiozinho. Então Pedro, então, nem falar nisso. Fomos a Pedro, não é? E isso é outra questão que
que vem muito ao de cima, não é? Que quando nós estamos neste caminho de cura e de harmonização das relações e de potenciar essas relações conscientes, não é? Também se perdem muitas vezes os limites nisso, e quando tu dizes sim, sou amor e ainda assim meto de parte aquilo que é tóxico para mim, e isso é também uma expressão desse amor próprio. Claro, é tu, porque tu tens. Isso é a mesma coisa que nós nas redes, não é? Que somos pessoas expostas. Eu hoje em dia tenho que escolher quem é que eu dou o meu tempo. Quem é que eu dou o meu tempo? Porque é o meu bem mais valioso. E amor é exatamente a mesma coisa, porque há pessoas que, por muito que tu faças, elas não vão mudar. Porque elas não querem mudar. Elas são aquelas pessoas que têm a ver com padrões, têm a ver com o nível de consciência, elas não estão preparadas, não querem mudar, porque elas só conhecem aquela realidade. Eu próprio, eu estou-me a imaginar o Jorge de há 20 anos atrás aqui sentado. Dizia, este gajo é maluco. O Jorge de há 20 anos atrás apontava o dedo para este Jorge e dizia, este gajo é maluco. Este gajo é maluco. Porquê? Porque eu não tinha um nível de consciência fruto da realidade em que eu vivi, da educação em que eu cresci, da pessoa que eu me tornei, as pessoas que eu tinha à minha volta, eu não tinha essa consciência. Não é? E até porque, mais, eu naquela altura pensava que todos estavam errados, que eu era o único certo. Não é? E há muita gente aí fora que também pensa isso. Só quando tu despertas, e o meu despertar foi pela dor. Não é? Eu fui, durante 32 anos, acumulando situações. E há um dia, em 2013, em que eu termino um relacionamento de 10 anos e vem um sentimento de culpa gigantesco por aquilo que eu tinha feito com essa pessoa. O cobarde que eu tinha sido. E foi esse sentimento que me leva à terapia, que depois me leva ao desenvolvimento. Mas há pessoas que não param, porque eu parei. Eu normalmente digo que eu até aos 32 não pensava. As coisas aconteciam, pum. As coisas aconteciam, pum. Eu queria aquilo, pum. Não parava, não pensava, eu agia. Porquê? Porque eu sabia, entre aspas, o meu inconsciente, que se eu parasse, ia doer. vais ter que resolver isto tudo. Então não pares. Só que tu podes andar. Isto é a mesma coisa. Eu, antes de vir para aqui, abasteci o carro, porque estava um indicador lá que dizia reserva, tem combustível para 110. Assim, pá, ir e vir não dá. Só que há pessoas que vivem a ilusão da reserva a vida toda, não param. E mesmo assim, há pessoas que às vezes a vida para, mas elas saem e vão a pé. E continuam. Depois a vida vem, para e parte-lhes uma perna. Elas vão com outra perna. Depois a vida vem e parte-lhe a outra perna. E elas vão arroz. E depois, elas vão andar a vida toda porque não param. Porque quanto menos elas param, por um lado é menos eu sinto a dor, mas ao mesmo tempo mais a dor acumula, mais a dor aumenta. E aí voltamos àquele lugar de parar a entregar, não é? Parar é entregar. Olha, eu tive uma experiência aqui no Algarve há 2 ou 3 semanas atrás, ou pai, há um mês, com o Ricardo Pinhão. Um evento que ele tem de gelo, que não tem nada a ver com gelo. O gelo é só o como para tu acederes a um estado de consciência. E eu tive 10 minutos dentro de uma banheira com 1 grau. Água a 1 grau. 10 minutos. E eu atingi um ponto de conexão comigo, com o divino, em que eu olhava para a minha dor e eu via, mas sentia como se ela não fosse minha. Porque estar 10 minutos com água a 1 grau... Ai, Jesus. E eu repetia 4 coisas antes de entrar e lá dentro. Entrega, confia, aceita e agradece. Entrega, confia, aceita e agradece. Fiz isto um mantra. E entrei num estado de consciência alterado. Em que eu fui para uma outra realidade, entre aspas.
Sim, eu sinto que quando eu pari a minha segunda filha, eu tinha um mantra: quanto mais me entrego, mais livre eu sou. Quanto mais me entrego, mais livre eu sou. Quanto mais me entrego, mais livre eu sou. E é isso, são momentos de dor, de contração. Só que tu entregaste à dor. Tu confiares na dor. Tu aceitares a dor. E agradeceres a dor. Há malta que diz, mas como é que eu faço isso? Como é que tu fizeste isso? No teu caso? Não sei. Eu sinto que aí vem muito a fé, não é? Eu sei que eu não sei como é que eu vou fazer aquilo, eu nem sei como é que eu fiz aquilo, eu não sei como é que as mulheres metem bebês no mundo, mas... É uma decisão. Mas é algo... É uma decisão. Se nós formos a ver tudo aquilo que o ser humano... E depois é assim, olhem para isto, tudo aquilo que hoje existe começou numa pessoa. Numa pessoa. Tudo aquilo, a gente diz, mas quem sou eu para fazer isto ou para mudar isto? Tudo aquilo que hoje existe começou numa pessoa que disse, não, isto não é assim. Exemplo, Galileu, o mundo não é plano, é redondo. Uma pessoa teve para ser queimado, vivo e tudo. Curioso, ainda hoje, dia 4 de agosto de 2024, há pessoas no mundo que acreditam que o mundo é plano. Existe um grupo no Facebook. Ok? Portanto, há sempre alguém que vai decidir acreditar em outra coisa. Agora, tu decidiste fazer algo de acordo com a tua realidade, com o momento que estavas a viver, com os recursos que tinhas, sem te preocupares, isso eu não consigo, isso eu não vou ser capaz, isso eu me engano, e isso eu falho, e não, tu decidiste entregar. Como é que era o teu mantra? Eu entrego, quanto mais me entrego, mais livre sou. Pronto, tu decidiste. E é incrível a capacidade da mente humana, sem dúvida, quando ela está ao serviço do espírito, porque isso que tu fizeste foi o teu espírito a comandar a tua mente. Tudo aquilo que nós hoje vivemos, temos na nossa sociedade, foi o espírito humano. Alguém, porque se tu tens algo que comprova, como, pegando no mesmo exemplo, Galileu, se tu tinhas algo que até àquela altura comprovava que o mundo que era plano, a mente dizia, não, espera aí, 2 mais 2 igual a 4. Mas ele disse, não, espera aí, se 2 mais 2 for 5. Porquê? Porque foi o espírito. Ele teve que subir ao espírito, a um outro nível, que é o nível do espírito. E tu, quando acedes a este, tu dizes à mente, ok, então bora lá, vamos mostrar que 2 mais 2 são 5 e não são 4. Só que nós vivemos no inverso. É a mente que comanda o espírito. Porque a nossa mente diz, tu não és capaz. Porquê? Porque ela sabe que tu, para seres capaz, tu vais ter que sair, ou vais ter que expandir a tua zona de conforto, vais ter que aprender coisas que não sabes, vais ter que falhar, vais ter que errar, vais ter que gastar energia. Ou seja, vais pôr a tua autopreservação em risco. Isso é o que a tua mente te diz. Mas o espírito diz assim, não, mas espera aí, de facto há isso tudo. Mas se eu fizer isso, há algo maior. Eu vou mostrar para a humanidade que o mundo que é redondo, e através disto a humanidade vai... Não sei o que é que ia lá, lá na cabeça dele. E é esse ir ao espírito que traz o como. E agora me dizer, Jorge, eu estou aí, está bem, mas eu não quero mudar o mundo. Não, tu queres mudar o teu mundo, muda o teu. Muda o teu. Jorge, eu não sei porque é que eu não consigo, eu não sei porque é que eu não acredito em mim. Esquece o não sei. Encontra um motivo, um propósito suficientemente forte para tu acreditares em ti. Por exemplo, todo o pai e toda a mãe que está aqui, tudo aquilo que eles não sabem fazer, ou que têm medo, se eu lhes dissesse assim, neste momento o teu filho está preso por alguém que lhes vai fazer muito mal se tu não descobrires o como, eu te garanto que não havia nenhum pai, nenhuma mãe que não ultrapassasse todo e qualquer obstáculo que ele neste momento diz que tem. Porque ele iria encontrar. Porquê? Porque o propósito era, caramba, não, eu não posso permitir que o meu filho sofra ou morra em última instância. Então eu vou
Sabes fazer. que eu utilizo muito também para mim aquilo que tu dizias de troquem a dor de fazer por a dor de não fazer. Então aí se eu preciso de salvar o meu filho, a dor de não fazer é muito maior do que a dor de encontrar esse como, não é? Claro. Então eu sinto que isso é mesmo importante, é esse mindset de escolher onde é que nós queremos focar, não é? Eu prefiro hoje falhar, errar, do que nunca saber, olha, o que é que teria sido se eu não tivesse feito aquilo. Até porque tu só vais chegar à perfeição quando tu estás disposto a passar pela imperfeição. Mas atenção, tu chegas à perfeição sabendo que ela reside na imperfeição. Só que enquanto tu rejeitares a imperfeição, que é o erro, que é a falha, que é o julgamento, que é o desiludires, que é o frustrares-te, que é o sentir-te triste, tu não chegas lá. Por exemplo, aquilo que nós vimos agora que a Simone Biles fez, não é? Uma atleta com 27 anos, que era algo há 20 anos atrás era impensável. Aliás, tu há 20 anos atrás tinhas atletas a fazer aquilo que ela faz com 15 anos, 16 anos, 13 anos nos Jogos Olímpicos. Era impensável com 27 anos. Era impensável, ainda mais quando ela, num Jogos Olímpicos antes deste, ela diz não. Agora, ela teve a coragem de, na maior prova do mundo, de dizer não, eu não vou fazer, porque a minha saúde mental está em primeiro lugar. Vejam a Netflix, está lá agora, acho que saiu há pouco tempo, é 45 minutos, 2 episódios, e veem a jornada dela. E vão ver, ela é filha de mãe toxicodependente, viveu em lares, foi adotada pelos avós, que hoje ela chama de pai, de mãe, e ela começa em casa, por sorte, a fazer mortais. E os pais, avó, colocam-na a fazer ginástica. Ela podia dizer que foi abandonada pela mãe, que passou fome. E claramente haverá alguém no mundo que fez isso. Só que ela, de forma consciente ou inconsciente, decidiu fazer algo diferente. E aquilo que nós hoje vemos ela fazer, que é inacreditável e que sem dúvida nenhuma ela tem ali características físicas, a própria altura, dá-lhe alguma aptidão, mas sem dúvida nenhuma foi o treino que ela fez e foi a capacidade que ela teve de se entregar à dor, de se entregar à depressão. Mas entregar não significa render. Significa, ok, eu entrego-me e eu vou fazer a minha parte. E ela houve alturas em que treinava um dia, ficava 2 a 3 semanas que não ia. Mas houve uma coisa que ela começou a fazer de forma consistente e que ainda hoje faz, terapia. E aos 27 anos já vai na 3ª medalha de ouro. Algo impensável. Há mais Simone Biles por aí. Só que não pagam é o preço. E muitas vezes o preço é a desilusão nas relações de origem, é a culpa, é tudo aquilo que é difícil. É tudo aquilo que tu culpas. É tudo aquilo. É exatamente a mesma coisa. Nós podemos sempre copiar, replicar, e nós temos exemplos disso, não é? Pessoas que foram abusadas e hoje são abusadores. Podemos melhorar. Eu já vivi num bom relacionamento, eu já tive bons exemplos, mas eu hoje vou ser melhor. Ou então eu faço diferente de tudo aquilo que eu vi que não queria ser. E assumo a responsabilidade por isso. Isso. Com tudo o que isso traz. Isso. Olha, Jorge, eu ficava aqui a ouvir-te o resto da tarde e acho que quem está aqui connosco também, porque realmente são mesmo partilhas de experiências vividas e eu valorizo muito isso, não é? Nós usarmos a nossa história para mostrar e abrir caminho, não é? E isso é inquestionável. Venha o que vier, venham os julgamentos, venha o caminho que é aberto, é uma coisa sem retorno, não é? E isso é aquilo que também nos faz estar aqui e por isso agradeço-te muito. Não sei se queres deixar uma última palavra para quem está aqui connosco e quem veio assistir ao vivo. Palavra, honrem a vossa história. Esta é a minha história.
todos nós temos uma história. Eu não sou diferente de ninguém, eu não sou diferente da Simone Biles, não sou diferente do Cristiano Ronaldo, não sou diferente de qualquer outra pessoa. Todos nós temos uma história. Sim. Nós não temos, ou se calhar até temos, mas isso dava para mais 2 horas, responsabilidade que eu acredito que temos. Somos nós que escolhemos a nossa família onde nós nascemos, mas vamos para a parte racional. Sim. A parte racional não temos responsabilidade da nossa família, do lar, do tempo em que tu nasceste. Essa responsabilidade não é tua, não foi tua, mas tu tens toda a responsabilidade em fazer algo com isso, em honrares a tua história. Eu não sei qual é a tua dor, não sei qual é o teu padrão que ainda te limita, mas há uma coisa que eu sei: Ele está lá para que tu te sirvas dele, não para que tu sejas um servo dele. Há lá uma dádiva. E quando tu te serves dele, entramos naquele lugar, e que eu também cheguei com muita terapia, que ainda bem que as coisas aconteceram como acontecem. Quando tu agradeces. Sim, e eu senti muito isso num processo de luto da minha mãe, não é? E quando nós chegamos a esse lugar de ainda bem que as coisas acontecem, ainda bem que eu passei por esta perda como passei, e tudo o que pude trazer a seguir, quer seja com pais, quer seja com filhos, quer seja com divórcios, tudo aquilo que nos tocou. E quando nós conseguimos ir desse luto a essa arte, que é depois a criação da nossa vida, é inquestionável o caminho, e isso dá-nos uma força para lidar com tudo aquilo que vamos causar nos outros, de abertura da ferida também nos corações deles, não é? E cada um com o seu trabalho, e cada um a ganhar vergonha na sua própria cara. Então, olha, Jorge, muito obrigada por ter estado aqui. Foi um prazer imenso receber-te, com tudo aquilo que acordas dentro de nós também, para que cada um também siga mais ligado à sua própria potência, da sua própria história, não é? E que sigamos nessa autenticidade. Muito obrigada a quem esteve connosco aqui na FNAC do Algarve Shopping. Muito obrigada a ti que vieste de longe para estar aqui connosco a dar-nos tanto sumo também para a nossa vida. Vemo-nos no próximo episódio e até breve. Até já. Obrigada.